Olá a todos, desejo que seja um dia abençoado e vou tratar hoje de pensão alimentícia, tá? Alguns pontos assim, que são bem importantes. Recorrentemente as pessoas fazem muita confusão, há desconhecimento também. Então, pensão alimentícia. Primeiro ponto que eu vejo acontecer, muita confusão, muito equívoco, muita ideia errada. Tem um limite para desconto? Pois bem, a lei não estabelece qual é o percentual que vai ser adotado. Quem vai estabelecer isso é o juiz, caso a caso. Então, por isso você pode notar que numa determinada pensão alguém tem um filho e paga 20% de determinado valor do seu próprio salário, outro tem 2 filhos e não é exatamente o dobro disso. Então, é adequado a cada caso, o valor a cada caso. O limite do desconto, eu me lembro de uma história que quando eu era recém-formado, eu fui trabalhar num sindicato, era advogado desse sindicato, da parte particular dos servidores. E eu fazia ações de pensão e também contestava ações. E teve um servidor lá que me fez a seguinte pergunta. Ele tinha vários filhos e várias pensões. E estava sendo descontado bem mais que 30%, tá? Que 30% era o valor que ele entendia ser o limite. Mas na realidade era uma confusão que ele fazia. Porque a lei determinava que para aquela categoria não poderia haver descontos superiores a 30% de empréstimos consignados, não de pensão. E ele chegou com essa confusão, e aquele sindicato inteiro tinha essa confusão. Então eu sei que eu fui chamado na presidência para dar explicações, porque eu havia explicado para aquele servidor que poderia ser sim maior que 30%. E todos ali achavam que não. E a pensão pode ser sim. Eu já vi contra-cheques com 60%, 70%. Homens com mais de 8 pensões no contra-cheque. Existe. E nesses casos poderá alcançar sim um valor enorme, um percentual gigante, um percentual muito alto da renda de uma pessoa. Então não existe um limite, a lei não estabelece um limite máximo para desconto de pensão. A lei não estabelece quanto de percentual se pagará para cada filho. Também não estabelece isso porque os casos devem ser analisados pelo juiz pelo seguinte: pode ser que uma criança tenha uma condição especial, pode ser que ela precise de medicações especiais, então esse percentual aí vai poder variar conforme a condição da criança. Outra coisa também que muita gente se equivoca: ah, doutor, terminou a pensão do meu filho com 18 anos, eu parei de pagar. Bom, não encerra a obrigação enquanto não se entra com uma ação de exoneração de pensão, tá? Então, quem acha que não deve mais pagar, procure um advogado e entre com a ação de exoneração de pensão. Por quê? O alimentado fazer a criança ou a menina ou jovem que completou 18 anos não encerra nunca automaticamente a pensão. Essa pensão alimentícia, ela segue sendo devida. Então, se fechou a maioridade e a pessoa acha que não deve mais pensão, que não deve mais pagar, deve procurar um advogado. Até porque os juízes, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, eles adotam uma postura semelhante. Se está fazendo faculdade, eles mantêm a pensão até os 24 anos, geralmente, e determinadas faculdades até mais que isso. Por exemplo, medicina, que ainda tem residência, ainda tem outras coisas que tornam a faculdade um pouco mais, o período da faculdade maior, então ainda é considerado, às vezes, em alguns casos, até 27, 28 anos. Isso que deve ser visto. Então, não termina automaticamente com 18. E isso aí deve-se ter um grande cuidado. Outra coisa,
Ah, tinha um filho só, pagava 30%. Aí, outro filho com outra esposa, ou outro marido, que seja, outro filho, entrou uma pensão nova de 15%. O que tem que fazer? Entrar com uma ação para reduzir a primeira pensão. Por quê? Porque só deve haver modificação da pensão quando se modificam as condições. Então, se a pessoa quer diminuir essa pensão, ela tem que entrar com ação para isso. Não, nunca é automático. Entrou outro com 15, o anterior baixou para 15 também. Não. Continua valendo 30, não antes de você resolver isso perante a justiça. Então, tem que procurar um advogado e promover isso. As 3 últimas parcelas da pensão podem levar a uma prisão civil, se não pagas. As anteriores a isso devem ser cobradas como dívida civil. Só que, no decorrer se se ingressa com uma ação, uma execução de pensão dos 3 últimos meses, também deverão ser pagas sob pena de prisão as que vencerem nesse período. Então, entrou com a ação, levou 6 meses para citar, os 6 últimos meses serão devidos sob pena de prisão, porque acumulou com o terceiro. Ah, e se vai preso? Se vai preso, eu já ouvi também raciocínios errados, de que se vai preso, extinguiu a dívida. Não. O que acontece é o seguinte, para a nova pena de prisão, vai valer o que ficou depois da prisão para frente. O anterior à prisão, essa dívida anterior, ela vai poder ser cobrada como dívida civil. Quer dizer, não vai mais incidir a pena de prisão, mas ela continua sendo devida pelo devedor. Tá? Então é isso. Tenham um excelente dia, tarde ou noite. Deus esteja com vocês, boas energias, muito boa sorte a todos.